Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje o secretário municipal de Fazenda, Pascoal Santulo Neto. Ele vai administrar os cortes nos gastos da prefeitura, conforme decreto publicado na semana passada pelo prefeito Mauro Mendes. A redução de jornada e salários, cortes de café, água, novas obras, concursos públicos. Tudo isso vai ser cortado. Vai ter polêmica aqui. Fique com a gente. O Conexão Poder deste domingo está no ar. Pascoal Santulo, que já foi secretário de gestão, põe em execução a terceira medida de redução de gastos imposta pelo prefeito Mauro Mendes, que depois de cortar servidores e reduzir secretarias, agora vai ter que deixar de lado obras e concursos públicos. A medida veio com a queda da arrecadação da prefeitura via FPM e outros impostos, provocada pela crise gerada pelo governo do PT. Agora, a missão é manter as contas em dia. Como? Vamos debater agora no Conexão Poder. Muito bem, participam desta entrevista o jornalista Paulo Coelho e também o professor Lorenberg, analista e cientista político aqui da TV Pantanal. Doutor Pascoal Santulo, boa noite. Satisfação tê-lo aqui no Conexão pela primeira vez, né, Pascoal? Primeira vez que você vem aqui. E aí, hein? Vamos cortar cafezinho, água, salário, festa de santo, tudo mais? Tudo isso reflexo da crise provocada, aliás, pelo PT, né, professor? Vamos falar a verdade aqui, né? O PT provocou essa crise. Com certeza. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com a equipe do Conexão Poder. Na realidade, o decreto 5858, ele vem adotar medidas preventivas. Né? E até porque tem algumas coisas que nós, mesmo querendo, não podemos por questão de legalidade. Uma delas é cortar salário, né? Porque o salário ele tem uma natureza alimentar, é um direito adquirido do servidor e o Poder Executivo não pode cortar. Eu queria chegar nesse ponto, porque reduzir salário é inconstitucional. Mas reduzindo-se a carga horária, quer dizer, dá para reduzir também o salário? Ou vai ser uma coisa que o servidor vai ter que optar? Veja bem, a questão da redução do salário, mesmo reduzindo a carga horária, diferentemente do processo seletista de um servidor que é regido pela CLT, o servidor municipal ele é regido pelo Estatuto Público do Servidor Municipal, pela Lei 093. Então, nós não podemos reduzir o salário, mesmo que reduza a carga horária. Ocorre que, se nós tivermos ultrapassado o limite da LRF, dos 54%, nesses casos específicos, aí sim o Poder Executivo pode propor a redução de salário, desde que aquecido pelas categorias. Tem que se enquadrar na lei de responsabilidade. Exatamente, porque aí a lei de responsabilidade fiscal ela fala mais alto do que a questão do estatuto do servidor. Mas assim, só concluindo aqui, Paulo, não cortando os salários, mas reduz a jornada de trabalho. Para quê? Para economizar água, cafezinho, telefone, energia elétrica, enfim. Olha, por aí a conversa? Olha, um dos fatores, no custeio a gente tem alguns itens que são preponderantes. E um dos maiores é a energia elétrica. Né? Por quê? Porque a partir das 17 horas, o estado de Mato Grosso, ele entra numa faixa adicional. Como se fosse bandeira 2 da... Exatamente, é a bandeira 2. Né? Exatamente, a bandeira 2. Então, nesse caso específico, você tem uma economia enorme, levantada já pelo município, em torno de 12% a 15% na tarifa de energia. Estatificando isso em números reais, assim, significa... A prefeitura paga quanto para a Rede Semate em energia elétrica por mês? Olha, a prefeitura gasta, porque a prefeitura a gente tem que entender todas as escolas, todas as unidades hospitalares, as UPAs, os PSFs. O município, né? O município como um todo, nós gastamos em média,
R$380 mil da administração direta. As descentralizadas, somente, só da parte administrativa. Não estamos falando aí de ruas com esporte? Não, só da parte administrativa. Se nós formos computar tudo, nós gastamos mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão com o item energia. Tá? Nós gastamos em torno também de 500 mil com veículos locados. Gastamos com a CAB em torno de 500 mil por mês. 500 mil para quê? Com a CAB? Com água. A prefeitura... O consumo da prefeitura... A prefeitura é um contribuinte como qualquer outro da CAB. Não tem como reduzir, tem... Se você reduz a jornada Se de você trabalho... reduz a jornada de trabalho, você consegue reduzir tem que reduzir a jornada de trabalho. Necessariamente teria que reduzir a jornada de trabalho. Reduzindo a jornada de trabalho, consegue-se fazer o mesmo, desenvolver as mesmas atividades num turno de 6 horas do que se desenvolve num turno de 8 horas, por exemplo? Porque vamos falar a verdade, tem muito servidor que passa a maior parte do tempo enrolando, né, professor? Vamos falar a verdade aqui. Fazer uma radiografia de ver quem está enrolando e quem não está Pois enrolando. Olha, eu vou discordar um pouco de vocês. Pode discordar, eu venho da iniciativa privada, eu tinha essa mesma visão que o servidor público não trabalha. Isso não é uma verdade. Não falei que o servidor público não trabalha. Calma, eu falei que tem muito servidor. Não coloque palavras na minha boca, secretário. Não falei, professor. Eu falei que tem muito servidor que passa a maior parte do tempo enrolando. Sim. E passa mesmo. Você vai nos Mas órgãos olha, públicos, o cara está no tá, cafezinho, então, o cara está na lanchonete, o cara está batendo papo na rua, está fumando na calçada, mas não está trabalhando no escritório dele. Agora não vai ter mais cafezinho. Agora não vai ter mais cafezinho. Vamos corrigir. Acabou o fumódromo. Vamos corrigir. Na realidade é o seguinte, assim como em qualquer profissão, no serviço público, tem muita gente eficiente, qualificada que trabalha, e tem muita gente também que procura ali um cabide de emprego, que faz daquilo um meio de vida, mas não produz nada. Exatamente. Tá? Isso é uma realidade, e como o poder público ele é muito grande, né, você tem uma dificuldade de gerenciar isso tudo. Agora, a redução de uma carga horária de 8 para 6, ela com certeza, em algumas secretarias, ela vai trazer um benefício para os cofres públicos, não tenho dúvida. Agora, outras secretarias de atividades fins, você não tem como reduzir. Saúde, segurança, educação, assistência. Você não vai deixar, por exemplo, uma creche urbanos, não tem como. Com meio expediente. É impossível isso. Então, nós temos que ter clareza daquilo que é possível. Somente a parte administrativa, né? Exatamente. Eu acho que na parte administrativa é possível fazer isso, não causa prejuízo para a sociedade. Que impacto isso acarretaria na folha que hoje parece de 40 milhões. Mês, se reduzir para 6 horas, isso impactaria, cairia para quanto? Na realidade, a gente tem que entender a folha. Folha não cai, na verdade, né? A folha continua mesmo. Não, cairia em alguns aspectos. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos servidores que recebem 4 vale transporte. Vou dar um exemplo. Se ele passa a ter só um turno, ele vai receber só 2. Então você já tem uma economia nesse aspecto. Você tem também a questão de adicionais, alguns adicionais noturno, porque tem os vigias, tem uma série de coisas. Se você, ao invés de deixar esses vigias no turno noturno e botar um controle eletrônico no turno, um monitoramento eletrônico, você teria uma redução desses adicionais. Então, tudo isso está sendo estudado. Né? Secretário, o senhor falou muito bem, isso ficou muito claro, dizendo que as creches, as escolas não terão redução da jornada de trabalho, especificamente na administração. A minha pergunta, ela não vai, a redução da jornada de trabalho não vai dificultar e impedir o melhor atendimento do contribuinte, porque muitos vão até a administração precisando de serviço. Não vai atrapalhar a qualidade do serviço para o contribuinte? Veja bem, nós acreditamos que não. Desde que isso seja, nesse período
de 6 horas, seja ele matutino ou vespertino, que isso ainda vai ser definido ainda, né? Desde que bem comunicado com a população, comunicado aos contribuintes, e que efetivamente, né, nessas 6 horas, sejam 6 horas de produção, eu acho que a população não ficará prejudicada. Porque hoje já há reclamações, às vezes pontuais, mas elas existem, não é? Porque muitas vezes o cidadão nem tudo se contenta, nem com tudo se contenta, mas há reclamações da parte administrativa porque procura o serviço e não acha. E hoje com a carga normal, carga horária normal. Se reduzir, então, a interpretação que se tem é que também se reduzirá a qualidade da prestação desses serviços. Não, olha, eu ouso... Discorda também? Ouso discordar. Você está usando demais, está discordando demais. Ele veio aqui hoje para discordar. Não, de forma nenhuma. Eu vim aqui... Eu estou falando pelo parâmetro, né? Se hoje, com todo, já se tem reclamações... Na realidade, nós temos alguns setores da prefeitura, e a gente tem que admitir isso, que eles são deficientes, tá? No atendimento à população. Por quê? Porque às vezes falta preparo para os servidores, né? Os servidores do município, eles de uma forma geral, têm uma remuneração média baixa, Isso também é um fator que prejudica no atendimento do público e principalmente falta um programa de capacitação no sentido de que esses servidores... E por que não capacita, então? Porque a máquina é muito grande, e os recursos para essa finalidade são escassos, porque existem outras prioridades. Ele sabia que a máquina era muito grande, secretário. O senhor, quando assumiu a secretaria e sabia que adiante ia encontrar esse tipo de problema, esse tipo de demanda, sabia também que haveria esse tipo, que haveria uma máquina grande pela frente para administrar. E agora, esse argumento aí de que a máquina é muito grande e a capacitação é um dos problemas, ou a falta de capacitação é um dos problemas... Máquina grande em alguns aspectos sucateada também, né? Como resolver isso? Quer dizer, existe a necessidade de capacitar o servidor, ou como fazer então para melhorar a qualidade do serviço? Olha, aqui eu vou te dizer o seguinte, hoje o que falta na prefeitura e qual falta para todo ente público é recurso. Por quê? Porque a distribuição dos recursos, as distribuições dos recursos, elas são feitas de forma totalmente díspara. A maior parte dos recursos ficam com a União. Depois da Constituição de 1988, a União centralizou todos os recursos nela, tá? Depois vem os estados, depois vem os municípios. Só que todas as demandas da sociedade, elas estão nos municípios. E os municípios, eu sempre digo que é o primo pobre. É o primo pobre. Isso é feita a reavaliação no Pacto Federativo, por exemplo. Então. Exatamente. Enquanto esse modelo que nós estamos adotando, veja bem, agora, recentemente, passou a PL 125 na Câmara, num atropelo, que muda drasticamente os recursos, drena os recursos do ISSQN para o Super Simples. Ou seja, centraliza mais ainda os recursos na União, na contramão do que a gente está discutindo do Pacto Federativo, vai mais recursos para a União e menos recursos para os municípios. O município de Cuiabá, com esse projeto, deixa de arrecadar, no ano de 2016, 90 milhões de reais em ISSQN. E aí, esses recursos vão para o Super Simples. No Super Simples, fica com o governo federal, não exatamente. Vem para cá. Depois ele é repassado. Ele vai para o governo federal, ele é recolhido para a Receita Federal, ao invés de ser recolhido para o município. Mas aí acontece igual aconteceu com o FEX, né, professor? Para voltar demorou uma eternidade, teve e ainda não voltou, danada, né? E ainda não voltou. E se voltar vai ser parcelado, né? Exatamente. Na realidade, professor, nós estamos discutindo um FEX de 2014, exatamente. Né? Nós não estamos nem discutindo de 2015. Tem esse detalhe. Nós estamos discutindo de 2014, que o FEX foi uma das pedaladas na lei orçamentária,
porque ele estava na lei orçamentária e eles não cumpriram. Então o FEX é um dos itens das pedaladas fiscais do orçamento de 2014. E é um recurso que veio para compensar a evasão da Lei Candir, Que não veio ainda, na verdade, de fato, né? Veio, mas não veio. Viria para compensar. Né? Mas, assim, Foi aprovado, pelo menos. Mas não vamos mudar o foco. Não, falamos de FEX aí. Vamos mudar o município. O FEX é Estado. Foi só um... Não, mas é que o município... Mas é arrecadação também. Veja bem. Vem para cá também, para o município. Dos 400 milhões... 100 milhões 100 milhões é dos municípios. 15 milhões é do município de Cuiabá. Atentado a isso. 15 milhões é do município de Cuiabá. E não veio também, né? E que não veio também. Quer dizer, então você não é um dinheiro que você, teoricamente, poderia contar no seu orçamento, poderia dispor, e você... No FPM houve alguma mudança também? Houve alguma queda? O FPM houve queda porque houve queda da produção industrial, ou seja, então houve queda no IPI. E houve queda na arrecadação do principal imposto federal, que é o imposto de renda. Secretário... As pessoas estão sem renda, né? Então complica. Secretário, o Pacto Federativo, a revisão, a rediscussão do Pacto Federativo não vai acontecer agora. Até porque nós estamos discutindo Pacto Federativo e Federação desde o século XIX. O Brasil ainda está atrasado e muito tempo atrasado. O prefeito Mauro Mendes sabia disso, como todos nós sabemos disso. O senhor não acha que está muito atrasado essa medida de contenção de gasto, uma vez que nós estamos no terceiro ano da administração Mauro Mendes, já está no final? Não era adequado a tomar essa medida lá atrás, no primeiro ano da administração, e por que agora? Como fez pelo táxi, por exemplo? Exatamente, como no primeiro ano, já está no terceiro ano da administração, agora que ele arrumou um decreto 58 para cortar gastos. Nós todos sabíamos, e o prefeito Mauro Mendes também sabia, que o país passava por uma situação muito difícil, muito complicada. O senhor não acha? E aí eu estou querendo tentar conversar com o profissional das ciências contábeis. O senhor não acha que está um pouco atrasado esse corte nos gastos? É porque já havia crise naquela época, né? Não igual a de hoje, mas internacional já havia. Não se sabia o dólar não estava R$4 realmente, mas alguma coisa, estava feia a coisa também. Na realidade, o que acontece é o seguinte: Cuiabá, diferentemente, eu vou falar de Cuiabá. Cuiabá, diferentemente de outros municípios e de outras capitais, estava surfando numa onda na contramão da crise. Nós, no ano de 2013, no ano de 2014 e até junho de 2015, nós tínhamos um crescimento real das nossas receitas próprias. Cuiabá, hoje, tem como principal item da sua arrecadação o ISSQN. Depois vem o IPTU, depois vem o ITBI, depois os repasses institucionais. Então, nós tínhamos um crescimento da receita, sempre mantendo a inflação e com um acréscimo de 2 pontos percentuais, 1 ponto percentual, 3 pontos percentuais acima da inflação. A partir do mês de junho, agora a nossa receita não manteve o mesmo nível de performance que vinha tendo anteriormente. A que se deve essa queda? Principalmente retração na atividade de serviço. Então veja bem, no mês passado e nesse mês, o ISSQN ele é recolhido aos cofres municipais todo dia 20. Pois é, a pergunta é a mesma. A que se deve então a retração do serviço? Eu acho que atividade de serviço. A cidade parou de crescer, secretário? O que houve? Estagnação? Não, a gente sempre vê. Não, olha, eu estou em Cuiabá há quase 30 anos, perdão, secretário. Eu estou em Cuiabá há quase 30 anos e eu nunca vi crise igual. Não é? E Cuiabá costumava se dizer, Cuiabá não tem crise, era muito diferente das outras capitais, pelo menos. Costumava se dizer que o dinheiro corria muito por aqui. Né? Hoje está correndo bastante que ninguém consegue pegar, né, secretário? Nem a Secretaria de Fazenda não consegue pegar. Mas por mais que a gente faça campanha... eu penso que a cidade parou de crescer na mesma proporção que vinha crescendo na década de 70, 80 e 90
E aí reduz-se a atividade, reduz o meio comercial, industrial, enfim, as demandas também acabam ficando mais reprimidas e aí derruba a arrecadação. Ou eu estou errado nessa observação? Não, a sua observação está correta. A crise, quando ela começa, eu acho que o professor é mais habilitado para falar sobre isso. Eu acho que o grande problema que está refletindo hoje em Cuiabá vai refletir no estado de Mato Grosso, apesar de que vou fazer aqui um elogio ao governador Pedro Táxi, né? Eu particularmente tenho orgulho de ter um governador como Pedro. Ele foi meu professor de Direito Constitucional, né? Acho que estamos muito bem representados, montou uma equipe técnica muito boa no seu secretariado, muito boa, e começou fazendo o dever básico de casa. Olha, só vou gastar aquilo que eu tenho, não posso gastar mais do que eu tenho. E nesse aspecto, a prefeitura também, desde o início da administração Mauro Mendes, a prefeitura é muito ciente e muito zelosa no gasto público. Mas ela não fez aquilo que o professor acabou de perguntar. Por exemplo, o governador Pedro Táxi, no começo, já chutou os baldes, falou, não, vamos fechar a torneira. Ele já pegou no meio de uma crise... eu queria saber se ele... Uma crise instalada. Diferentemente... Diferentemente, diferentemente, o município de Cuiabá... Secretário, eu peço licença para o senhor para fazer um rápido intervalo. Depois do intervalo o senhor responde essa pergunta, mas agora eu tenho um recado para você. Agora você vai ficar por dentro das transformações. Muita gente já percebeu que o nosso estado está mudando para muito melhor. A saúde vai chegar a todas as regiões através dos consórcios intermunicipais, que são convênios firmados com os municípios para que a população seja atendida na sua cidade. 112 milhões de reais foram investidos e 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. Assim, o cidadão que mora no interior do estado não vai precisar viajar horas e horas para garantir um atendimento de qualidade. E para combater a criminalidade foram convocados 3.490 novos homens na segurança, além das 287 novas viaturas que estarão nas ruas até o final do ano. Tudo isso em 2015. As principais preocupações da sociedade são o foco de trabalho do governo. A saúde e a segurança estão sendo transformadas em nosso estado. E nós, como cidadãos, precisamos, é claro, acompanhar tudo. Muito bem, estamos de volta com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o secretário de Fazenda do município, Santúlio Neto, Pascoal Santúlio Neto. Paulo Coelho insistiu na questão da demora dessas medidas, né, Paulo Coelho? Na verdade, eu reforcei uma pergunta que não foi respondida, não é, do professor Lorenberg, que é assim, fazendo um parâmetro direto entre os aliados, Pedro Táxi, governador, que assumiu agora em janeiro, e o Mauro Mendes, que assumiu lá atrás. Por que o Mauro Mendes, lá na ocasião, já não fez não tomou essas medidas mais drásticas, entre aspas, para conter ou prever aquilo que já viria de crise, de problemas lá para frente? Não, olha, a administração do prefeito Mauro Mendes, ela, desde o seu início, ela sempre trabalhou com regime de caixa, não regime orçamentário. Diferentemente, sempre fomos muito zelosos, ou seja, só vamos gastar aquilo que nós temos. Então, essa medida agora, ela é uma medida preventiva. Para quê? Para que no futuro, porque a crise só está começando, tá? E ela não tinha chego ainda no estado de Mato Grosso e nem no município de Cuiabá. Porque, diferentemente de outras unidades federadas, o nosso estado, ele é um estado que vive do agronegócio, tá? E a crise ainda não chegou no agronegócio, apesar de que nós exportamos, o estado de Mato Grosso, a sua maior riqueza, ele exporta commodity, ele não exporta produto com valor agregado, tá? Mas as commodities, como o dólar subiu, né? Nós ainda conseguimos manter a economia. Mas se as medidas o FPE, por exemplo, não diminuiu até agora. Fundo de Participação dos Estados. O FPM diminuiu, que é do governo federal, mas o FPE não diminuiu. O Estado continua repassando aquilo que estava dentro do planejado.
Se as medidas são preventivas, secretário, o prefeito Mauro Mendes tendo aí um ano ainda, só um ano para concluir o seu mandato, como então tocar o resto do governo, além daquilo que o senhor disse aí, que é pagar folha de servidores? Quer dizer, e os investimentos, como é que ficam? Não, O prefeito prevê, planejou, prometeu, enfim, a demanda é muito grande, só que aí com esse cenário cabuloso que o senhor está apresentando aqui, que a gente não duvida, até porque a gente percebe também, né? Mas como é que ficam os investimentos? Todos os projetos iniciados, eles serão concluídos. Todos. Vai haver mudança em prazo desses projetos ou não? Não, a princípio não. Por quê? O dinheiro já está carimbado. Os projetos que foram iniciados, eles têm recursos programados e têm recursos disponíveis. Então, vamos lá. Porto Cuiabá, Parque Tianair, Parque das Águas e o novo pronto-socorro de Cuiabá, tá? Esses projetos serão continuados. Os novos projetos que porventura sejam demandados terão que necessariamente se adequar a essa nova realidade. A nova realidade. Terão que passar por esse comitê gestor. Olha, nós podemos fazer, temos necessidade disso, temos dinheiro para isso, ou podemos postergar isso para o próximo ano, ou quem sabe para 2017. Porque eu volto a frisar, a crise só está começando. Nós vivemos hoje uma crise de credibilidade do governo federal. Você está sendo pessimista demais, não, secretário? Vai piorar? Não. Já está feia a coisa, vai piorar ainda? Acho que ele está sendo realista, viu, Paulo? Realista. Veja bem. Viva o PT, né? Eu não sou expert em política, sou de formação técnica, mas veja bem, o dia que o governo federal apresentou a sua LDO com o déficit de 30 bilhões, automaticamente no outro dia as empresas de rating vieram e baixaram as notas do Brasil. Falou, opa, vai ter calote. Como é que eu ou você ou qualquer empresa pode apresentar os números e dizer assim, olha, eu não vou pagar 30 bilhões, vou gastar, mas não vou pagar. Se virem. Mesma coisa. Então, veja bem, o que é o decreto 5858? Ele vem no sentido de que, olha, o orçamento da prefeitura é esse, a tendência é de diminuir, porque a receita está caindo, então daqui para frente só vamos gastar aquilo que estava efetivamente dentro do nosso caixa, não é nem dentro do nosso orçamento, dentro do nosso caixa. Uma coisa é regime orçamentário, outra coisa é regime de caixa. Eu só vou gastar aquilo que efetivamente arrecadar. Eu tenho. Secretário, eu concordo em gênero, número e grau no que o senhor está acabando de falar aí. Gastar aquilo que tem em caixa. Não aqui ultrapassar esse limite. Todos nós sabemos, e por favor me corrija se eu estiver enganado, que a primeira medida de um gestor público ao assumir o cargo no executivo, ele tem que mensurar o tamanho dessa máquina administrativa para poder mexer aquilo que ele consegue fazer. Não está muito grande essa máquina administrativa, que era 24 secretarias no início do mandato do Mauro Mendes. Eram 24. Aí ele mandou uma reforma administrativa para a Câmara Municipal e caiu para 17. Ainda não está muito grande, porque me parece que a função do gestor público é cortar o tamanho dessa máquina primeiro, para depois mexer com a chamada qualidade de serviço prestado ao contribuinte. 17 secretarias não é um número muito grande para um município do tamanho de Cuiabá, secretário? Eu acho que não. Eu acho que 17... poderia ser 14, poderia ser 15, mas eu acho que o número de secretarias, pelas demandas que Cuiabá tem, porque quando a gente fala de Cuiabá, a gente tem que entender que Cuiabá, e isso não é só na área de saúde,
a gente não pode dissociar de que hoje a gente vive numa zona conurbada, né? Nós não podemos pensar no lixo de Cuiabá sem pensar numa região de lixo de uma região metropolitana. Nós não podemos pensar em saúde se não pensar na rede metropolitana. Nós não podemos pensar em educação, porque veja bem, Cuiabá hoje paga o Vale Transporte. Correto? O município de Cuiabá gasta 18 milhões no ano de 2015 com o Vale Transporte. É o passe livre do estudante. Passe livre. Ou seja, nem o FEX garantiria esse... Vou dar um exemplo. O estudante de Várzea Grande, normalmente ele vem para Cuiabá, ele mora em Várzea Grande, mas ele estuda aqui em Cuiabá. E recebe o Vale Transporte daqui. Isso está errado, secretário. Mas é o que está posto na legislação. É o que está posto na legislação. Mas aí não tem como fazer um acordo com a Prefeitura de Várzea Grande, chamar a Lucimar para conversar e dividir essa conta? Olha, essa é uma função do secretário de governo, do prefeito, que tem que sentar com os municípios da zona conurbada. Porque, por exemplo, vamos falar, Livramento. Ninguém em Livramento não tem um posto de atendimento de saúde. Infelizmente. E esses municípios todos gravitam em torno de Cuiabá. Várzea Grande também. O prefeito Mauro Mendes esteve aqui neste programa e falou que gente lá de Várzea Grande vem aqui até buscar atendimento no Verdão, na Policlínica do Verdão, não é? Quer dizer, aumentando a demanda aqui de Cuiabá também. Mais ou menos como acontece com o Vale Transporte, né? Ele falou aqui do secretário de governo. Secretário de governo Kleber Lima, ó, ficou a dica para o senhor aí. Para peitar Jaime Campos, ir lá peitar Lucimar, peitar Jaime Campos. E resolver essa parada aí, senão nós aqui em Cuiabá vamos ficar pagando conta de estudante de Várzea Grande. Aí não está certo. Ou o senhor não tem coragem? Mas aí tem o governo do estado, tem o governo federal também. Porque não é só o município de Várzea Grande, não. Tem alunos do governo estadual, do governo federal também. Mas eu vou insistir, secretário, na minha pergunta, que ainda não foi respondida. Das 17 secretarias. Aliás, o senhor está tergiversando, o senhor não está respondendo pergunta alguma, secretário. Pelo que o Paulo Coelho já falou e o professor já falou, o senhor está fugindo das respostas, respondendo, mas depois de uma certa tem que insistir com o senhor, secretário. São 17 secretarias, portanto, tem um custo muito grande para mantê-las, secretário. Não seria melhor cortar um pouco desse número? Ou na visão do secretário de Fazenda, é imprescindível esse número que se tem de 17? Olha, eu particularmente acredito que é possível reduzir o tamanho da máquina e oferecer bom serviço para a população. Nós temos N atividades que, na minha opinião, poderiam ser efetivamente terceirizadas, tá? Que não tem por que o poder público estar atuando nessa área, né? O que acontece? O acontece é que a legislação, e aí nós temos aí, não criticando os gestores anteriores de forma nenhuma, né? Porque todos eles estiveram no Poder Executivo legitimado pelo voto popular. Mas nós temos uma legislação extremamente protetiva. Extremamente protetiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que caberia muito bem. Nós temos as figuras dos vigilantes, 30 horas. Concurso público de vigilante, 30 horas. Ou seja, todo mundo sabe que a escala de um vigilante é 12 por 36. 12 por 36. Ou seja, eu teria necessariamente, um vigilante do município teria que trabalhar 3 vezes na semana. Mas como ele é só de 30 horas, eu não consigo fazer que ele faça 36. Senão seriam 6 horas extras. 6 horas extras. Por semana. Gente, se esse serviço não fosse um serviço e não tivesse essa categoria dentro da legislação, eu poderia estar com esse serviço terceirizado ou com esse serviço através do monitoramento eletrônico, que sairia muito mais barato para os cofres públicos. E por que não faz isso, secretário? Porque
essas pessoas? Não dá pra Passaram no aplicar concurso público, estão lá, passaram para essa atividade. Eu não posso colocar ele em outra atividade, porque eu estaria colocando em desvio de função. Então, são algumas amarras da legislação que você não tem como modificar, a não ser que passe pela Câmara, pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, quando você fala em mexer em qualquer coisa do servidor, e aí nós estamos falando de eleição e de voto. Nós estamos falando de demagogia. Eles não aprovam. Isso é uma realidade, mas isso não é uma realidade. A medida é impopular. É impopular. Mas isso não é uma realidade no município de Cuiabá. Isso é no estado de Mato Grosso e no Brasil. Demagogia absurda. Tá. Voltando, então, para responder, eu acredito que possa sim. Acredito que possa sim, e nós vamos apresentar estudos para o prefeito Mauro Mendes no sentido de reduzir o tamanho da máquina. Então o senhor defende e prevê uma nova reforma administrativa no âmbito municipal nesse pouco mais de um ano aí que tem Mauro Mendes pela frente aí? Sim, eu acredito que sim, em vários aspectos. Quantos servidores a Prefeitura Municipal tem? A Prefeitura Municipal é uma redundância, né? Uma Prefeitura estadual. Né? A Prefeitura de Cuiabá... Quantos servidores tem na Prefeitura? A Prefeitura de Cuiabá tem hoje em torno de 18.700 servidores. É muita coisa, pouca coisa ou média coisa, secretário? E emendado a isso aí, tem previsão de novos cortes aí, de novo facão aí para... Você não tem como cortar servidor, né? Não, veja bem, nós temos comissionado e contratados. Quantos comissionados, secretário? Olha, eu não sei precisar, isso aí é mais na Secretaria de Gestão, mas eu acredito que seja em torno de uns... Eu não vou citar número que eu vou... Metade? Mais de 1.000, mais de 2.000? Não, menos. Deve ser uns 600, E aí 700. O resto concursado e contratado? 600, 700. No concursado você não mexe. Não chega a 1.000 então? Não chega a 1.000. No concursado não dava a mexer, mas no comissionado os efetivos, eles estão hoje em torno de 9.000, 10.000 efetivos e em torno de 7.000 contratados. É pequeno, já que tem 7.000 contratados. O número é pequeno, porque o que acontece hoje? O que acontece hoje no município de Cuiabá? Você tem algumas demandas da sociedade e algumas demandas impostas pela legislação federal. Você tem que criar uma creche no bairro X, na região X, porque assim determina a legislação. O governo federal passa o dinheiro para que o município construa a creche. Só que uma creche hoje em tempo integral, ela demanda em torno de 60 novos servidores. 60 novos servidores. E esses servidores necessariamente têm que ser efetivos. Então, e o custeio dessa unidade? Ou uma creche, ou um CRAS? O governo federal não ajuda no custeio. Então, a manutenção, ela fica única e exclusivamente por conta do município. Então, aí a gente volta lá no Pacto Federativo. As coisas acontecem nos municípios, só que a repartição... Fica tudo para a União. Fica a maior parte para a União. Secretário, pegando o gancho aí Eu preciso fazer um intervalo já de novo, quando o papo tá bom, o tempo voa, né, secretário? Pegando o gancho dos servidores aí, comissionados, efetivos, enfim. Com esses cortes todos, com essa crise toda, há alguma possibilidade, professor, aí é o que preocupa a maioria, de haver atraso nos salários, como acontecia lá atrás, na década de 90, que o servidor passava 3 meses, 4 meses para receber um mês? Responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos para o intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Para realizar todos os seus sonhos, você precisa de saúde. E para cuidar da sua saúde, só a Unimed Cuiabá pode oferecer a maior rede de hospitais e laboratórios credenciados, além de farmácias, vacinas, pronto atendimento 24 horas e a maior e melhor equipe médica cooperada. Sejam quais forem seus planos há 40 anos, o plano da Unimed, é claro, cuidar de você. Muito bem, estamos de volta com Conexão Poder deste domingo, recebendo o secretário de Fazenda, Pascoal Santulo Neto,
um papo bastante animado aqui. Deixei a pergunta antes do intervalo sobre possíveis atrasos de salários, voltando lá à década de 90, que é coisa que ninguém quer voltar, principalmente no serviço público, né, secretário? Há alguma possibilidade, secretário, de haver atraso ou está tudo garantido já? Não existe possibilidade de atraso na folha de pagamento. Existe um calendário que ele é publicado no início do ano e ele é cumprido à risca. Nós pagamos sempre no último dia de cada mês. Então não existe possibilidade, inclusive o 13º de 2015, ele já vem sendo pago 50% no dia do aniversário do servidor e os outros 50% já está provisionado, né? Ele, quando do advento do IPTU, que é o mês em que o município tem um pico na sua receita, o prefeito determinou que a gente separasse e botasse numa aplicação os valores relativos ao 13º. Então, não existe essa preocupação nenhuma. Então, o servidor pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo, pode fazer seus compromissos, né? É prioridade zero de qualquer administração. Pegando o gancho dos atrasos, pagar os seus salários. Dos supostos atrasos, com cortes todos que estão sendo feitos e que vão ser feitos. O governo municipal começou a obra do pronto-socorro e outras obras também em andamento, como o Parque das Águas, a recuperação do porto, enfim. Essas obras também vão seguir o mesmo cronograma ou também podem sofrer atrasos, já que a prefeitura mandou cortar licitações, mandou parar novas obras, enfim. O que é que muda no que já está acontecendo? Não, as obras de asfalto, por exemplo, elas são um financiamento. E esse recurso já está disponível, que são as obras do PAC, PAC e asfalto, elas são um financiamento junto à Caixa Econômica e esse dinheiro está garantido. O total do contrato está garantido. Não tem problema nenhum, a não ser que tenha um default no país e a Caixa Econômica não tenha mais dinheiro para repassar do empréstimo contraído pelo município. Né? A obra do pronto-socorro. A obra do pronto-socorro é uma parceria do município de Cuiabá com o governo do estado. O município de Cuiabá entra com 30 milhões, o governo do estado com 50 milhões. Tá? Os recursos estão garantidos. O estado tem feito os repasses normalmente, o município também tem feito normalmente. É uma obra de longo prazo e está dentro do orçamento e é uma prioridade e não vai faltar dinheiro para isso. Secretário, o senhor falou dessa lista de cortes que haverá a partir de agora, a partir desse decreto 3858, né? Não, 5858. 5858. Secretário, e os inativos e os aposentados? Quais são os prejuízos ou os possíveis prejuízos que eles terão ou eles também não terão prejuízo algum? Todos os direitos adquiridos serão mantidos. Agora, veja bem, o governo federal encaminhou agora na proposta de corte acabar com o abono permanência para os inativos, para os servidores que já têm tempo para aposentar, mas permanecem na ativa sem contribuir com a Previdência, né, que é o famoso abono de permanência. Isso já tem uma proposta de lei que deve passar na Câmara Federal, acabando com o abono de permanência. Ou seja, se mudar alguma coisa na legislação que afete os ativos e os inativos, o município vai aplicar. Agora, a princípio, não há alteração nenhuma. Então, eles vão continuar com os mesmos direitos de quando estavam na ativa e os valores que for. Quando eu aposentei, se eu ganhava 10, eu vou continuar ganhando 10. Secretário, por que o governo municipal, que está enfrentando essa crise como as demais prefeituras, não ataca de forma mais veemente, mais ácida, os grandes devedores do município? Não são só os pequenos, né, os formiguinhas, não. Os tubarões que devem. Eu tenho informação, nós temos informações de que essa lista não é nova, já é antiga, e até por ser antiga e até por ter conhecimento, o prefeito já esteve aqui, já garantiu que intensificaria esse raio de ação para receber, já lançou-se aí o mutirão, só que os grandes mesmo não têm ido
para quitar suas dívidas com o município. Por que não há aí uma forma mais que seja judicial para que parte desses problemas possam ser resolvidos aí, os problemas financeiros? Olha, nós, através da Procuradoria-Geral do município, temos feito um trabalho pontual em cima dos grandes devedores. O problema é que dos grandes devedores, todos, sem exceção, tem uma banca jurídica do outro lado que faz a defesa. E como os processos são demorados, tá? Mas o município de Cuiabá tem executado todos os grandes devedores. Tem números disso aí, não? De quanto que já foi executado? Não, eu não tenho esses dados aqui precisos. Eu vou dar um exemplo claro. Esse eu tenho, porque é uma grande execução. O município de Cuiabá executa o Banco do Brasil. Executa o Banco do Brasil numa execução na ordem de 12 milhões de reais. De débitos de IPTU e de SSQN. Tá? Já está bloqueado esses valores, só que o Banco do Brasil está recorrendo e vai até a última instância. Ou seja, esse processo vai acabar no STJ. Ou seja, no outro governo. Infelizmente, né, essa é uma política adotada normalmente pelos grandes devedores. Os grandes devedores normalmente são pessoas jurídicas que têm boas bancas de advocacia e que litigam até o final. Né? Ele faz uma administração tributária, faz um planejamento tributário, não, isso aqui eu não vou pagar, isso aqui eu vou recorrer, e lá na frente, na expectativa de que venha alguma medida que reduza o juro e a multa. Porque o tributo, nenhuma medida pode reduzir o tributo e pode reduzir a correção monetária, porque isso aí seria renúncia fiscal, que é vedado a qualquer administrador. Ou seja, não tem surtido efeito, então, esse embate, efeito imediato, esse embate travado aí pela prefeitura junto aos grandes devedores. Olha, o que tem dificultado é no aspecto do seguinte: nós estamos protestando, estamos executando, só que aí o grande devedor ele dá uma garantia e aí suspende a execução. Aí nós somos obrigados a dar a certidão positiva com efeito negativa. Aí ele não cumpre. Mas aí ele dá consegue... uma garantia, mas não acaba não pagando. Não, nada. ele dá uma garantia. Ele não paga. Não, ele dá uma garantia e o processo de execução continua, só que ele fica como se estivesse adimplente com o município. Sem a execução. Sem execução. Secretário, então, se eu entendi bem, o senhor está me dizendo que a judicialização da dívida de alguém tem com o município faz bem para o discurso, para a propaganda, mas não faz bem para os cofres da capital. É isso? Perfeito. Porque veja bem, o que faria bem para os cofres da capital é se o grande devedor fosse adimplente na data do fato gerador. Né? Mas não, ele não paga, o município vai e executa, e aí ele vai brigar na justiça. Quantos grandes devedores nós temos aqui? Nós temos mais de 200 grandes devedores. O que é considerado um grande devedor? É isso que eu ia perguntar. São grandes empresas? A partir de que momento? A partir de que cifra? Ou grandes fortunas? Que ele é não, olha, para fins de município, acima de 50 mil reais, nós da Fazenda entendemos tem como político grande no devedor. meio, secretário? Tem. Tem, demorou e é vedada a divulgação. Olha, a divulgação desses nomes é vedada. Aí a questão do sigilo fiscal dos contribuintes é vedado por lei. Quer dizer, existe políticos, existe empresários, existe jornalista também, existe desembargadores, existe não. veículos de comunicação. Aí, André. Só que veja bem, esse sigilo ele é assegurado e nós não podemos divulgar. Só cabe ao ente municipal
e ao contribuinte. Pode executar, mas nós depende podemos executar, mas não podemos divulgar. O processo vai para vias de execução, vai para as varas de fazenda pública. Agora, é um processo muito demorado. A nossa Procuradoria tem sido extremamente eficiente nas cobranças. Veja bem, nós agora, há poucos dias atrás... Rogério Galo, que aliás esteve aqui também, né? Há vários dias atrás, o município conseguiu reverter uma decisão no TJ que daria uma despesa de 13 milhões de reais naquele famoso precatório da Copa Mil. Foi revertido isso aí. Que foi revertido e é um dinheiro que volta para os cofres públicos para fazer frente a novas demandas. Volta ou ele deixa de sair? Como que funciona essa engenharia aí? Não, porque, veja bem, ele vai pagar outras coisas. Ele vai pagar outras coisas. Né? Secretário, as grandes empresas e as pessoas físicas que devem muito dinheiro à prefeitura preferem bancar advogados do que pagar a sua dívida. Não falta, por parte da prefeitura, uma maior articulação para receber esse dinheiro, porque, veja bem, se eu devo um montante significativo, é mais fácil que eu pague uma banca de advogado por 10, 15, 20 anos do que pagar essa dívida. Os custos não são compatíveis. É porque, na realidade, as grandes empresas, elas têm um corpo jurídico, porque ele não atende só essa demanda, ele atende todas as demandas dela. E a questão tributária, ela entra no bojo disso. Agora, a prefeitura tem procurado os grandes devedores, tem conversado com os grandes devedores, tem chamado os grandes devedores. E não tem adiantado. É que nós, aí eu digo nós brasileiros, não temos o hábito e a política de pagar tributos. E os grandes devedores principalmente. Mas aí eu discordo do senhor, secretário, porque a gente paga tributo até numa caneta que a gente compra. O pequeno sempre paga, agora os grandes... O tubarão ele sonega, mas o pequenininho vai lá comprar uma caneta, paga, o tubarão custa paga. R$10 uma caneta, ele paga 8 de imposto na caneta, já direto no caixa. O brasileiro paga imposto demais até, secretário. E aí vem a dona Dilma e inventa mais uma CPMF, né, professor? Aí é brincadeira. E não quer botar, não quer dar parte do município na CPMF. E não dá parte do município, ela garantiu que vai dar, desde que os municípios e os Ela governos... garantiu que ia fazer um monte de coisa também e não fez. Os governadores movimentassem as bancadas no Congresso Nacional para aumentar o índice percentual de 0,2% para 0,38%, dos quais 18% ficariam. Para 9,9%. Exatamente. Aí o olhinho dos caras cresce, né? 0,9% para os estados, 0,9% para os municípios. Falando em cifrão, secretário, nós estamos em plena crise cambial, né, professor? Dólar batendo na casa de R$4, com possibilidade de chegar a 5, apesar de ter dado uma quedinha, mas aí... 3,99 é quase 4. Tá, mas bateu a 4,20, 4,30 e pode chegar até a 5. Se chegar a 5 é o colapso da economia e aí Cuiabá vai sofrer mais ainda, secretário? Olha, a 5 não chega. Nós temos dados do Itaú BBA, do Bradesco e da Fox. O Itaú é o mais agressivo, acha que o dólar para o ano de 2016 deve ficar na casa dos 4,50. O Bradesco, os analistas do Bradesco na faixa de 4,25 e da Fox na faixa de 4,25. O nosso dólar ele estava com valor de face irreal. Está muito baixo. Muito baixo. O valor de 4,50 também é um valor especulativo. O dólar hoje, para ser um valor de face efetivamente dentro da realidade, dentro das economias, na faixa de 3,50 a 3,70. Pois então, mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, e eu queria até o auxílio aqui dos só um minutinho, Paulo. É o colapso se chegar a ficar em 4,50 no final do ano? Olha, qual é o impacto disso na nossa economia aqui local? Não, na nossa economia local, para fins do agronegócio, é bom.
mas para fins da dívida do governo do Estado é péssima. É isso que eu ia perguntar. Nós temos um Estado... Não, mas não é bom para a nossa economia. Não é um colapso, mas não é bom para... A prefeitura não tem nenhuma dívida internacional. Eu queria que o senhor nenhuma dívida dolarizada. O governo do Estado o Mato anterior Grosso fez, tem né? 24% da dívida do Mato Grosso Bank é of America, dolarizada. O ex-governador, aliás, o desgovernador Silval Barbosa acabou dolarizando lá e aí... Bom, então, essa questão, eu queria que o senhor desse uma explicação mais didática para quem está assistindo e para mim também, que eu desconheço a questão técnica. Se nós temos um Estado, evidentemente, que vive, né, que sobrevive do agronegócio, e a alta do dólar favorece esse agronegócio, as commodities, fica mais barato para vender. Por que isso não se reflete nas economias dos seus respectivos municípios? Porque é desonerada a exportação. Está respondido? Está respondido. Secretário. Não, mas porque meia dúzia de produtor fica com a grana, e o Estado todo fica sem nada. Básico. Na realidade, a carga tributária tem um princípio básico no direito tributário, é o seguinte: quando você importa, você paga tudo. Quando você exporta, você não paga nada. Tá? Ou seja, a carga tributária na exportação ela é desonerada, por causa da questão da moeda que entra para fazer frente à balança de pagamentos. Tá? Nós vendemos commodity, nós não vendemos produto com valor agregado. Nós não exportamos a margarina, o óleo de soja, ou o suco de soja, ou o hambúrguer de soja. Nós exportamos o grão, o farelo. O que é uma tremenda burrice fazer isso, né, secretário? Vamos falar a verdade. Ou seja, nós precisamos mudar... Então o senhor acha que em função disso, acaba não tendo esse reflexo aqui para os municípios? Não, eu acredito, veja bem, e os números estão aí comprovando, o FPE até agora não caiu, tá? O FPM caiu. Vai cair mais, secretário? Eu acredito que caia mais. Por quê? Porque a indústria nacional é a que está mais sofrendo com o dólar nesse patamar. Porque a indústria nacional, ela compra equipamentos, principalmente os equipamentos. Principalmente equipamento. Por quê? Porque nós não temos no Brasil, diferentemente do que acontece na Alemanha, na Itália, eles têm uma indústria de equipamentos e de motores muito forte. Nós importamos as máquinas. Então, como nós vamos fazer aqui, como nós vamos implantar uma nova planta industrial, normalmente os equipamentos são importados. E aí, com o dólar nesse patamar... Aí arrebenta. Se você pegar a indústria de ponta, a indústria da aviação, por exemplo, a Embraer, pelo menos metade dos componentes dos aviões são importados. É importado. Quer dizer, encarece o material. Enfim. É verdade. Nessa situação toda que estamos vivendo, secretário, o contribuinte, o que ele deve esperar do prefeito Mauro Mendes a partir desse decreto, a partir da implementação e da viabilização desse decreto? Olha, o contribuinte cuiabano, ele pode esperar uma melhoria na gestão do gasto público. Mas como do gasto público? Do gasto público. Esse decreto ele vem para, de forma preventiva, dizer, olha, podemos gastar isso é necessário. O que é mais necessário para a população cuiabana? Não é essa escola nessa região, é essa creche nesta região. Então, por isso é que, ao invés de uma pessoa só decidir, foi criado um comitê gestor. Então, não é o secretário de Fazenda que vai decidir aonde nós vamos aplicar o pouco recurso que a gente tem. É um comitê composto por procurador, pelo contador geral do município, pelo controlador geral do município,
pela Secretaria de Administração, pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Governo. Vamos ver quais são as políticas públicas que o governo deseja, né, que o Executivo deseja. O planejamento vai ver, não, temos orçamento. A Fazenda vai dizer, não, temos dinheiro. A administração, como é que nós podemos fazer? Qual vai ser o modelo melhor? Pois é, mas aí a minha última pergunta, eu sei que o programa está chegando ao fim, não é muito a sua área, e acaba sendo também ao mesmo tempo. Se tem toda essa crise e tem toda essa demanda aí para executar, fazendo só o de casa, o deverzinho de casa, que é não gastar além da conta, para até não ter problema com a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito Mauro Mendes, virtual candidato à reeleição, como chegará em 2016, ou como chegaria em 2016, uma vez assumindo a candidatura, com esse feijão com arroz aí, sem pôr em prática aquilo que espera a população, que são investimentos, mais investimentos, porque realmente existe uma demanda muito grande, reprimida, como chegará lá apresentando uma cidade com administração feijão com arroz, que é pagando apenas servidores públicos e investindo o mínimo possível devido à crise? Não, eu acho que a administração... vai ter problemas em casa, seu Paulo Coelho. Isso é problema meu. Não. Eu vou discordar. A administração não é uma administração feijão com arroz. Eu não falei que é. Falei se continuar... Nós temos investido o pouco que sobra, mas de uma forma muito responsável. A região sul, eu vou dar o exemplo da região sul. A região do Pedra 90, do Fortaleza, do Osmar Cabral. Essa região foi toda atendida pelo município de Cuiabá, a nível de asfalto, galerias fluviais, calçada, escola, posto de saúde. O prefeito Mauro Mendes, das 2 vezes que foi candidato, a primeira como prefeito e a segunda como candidato ao governo do estado, teve uma votação pífia na região sul. A região sul foi extremamente atendida, assim como está sendo a região norte agora. Fortaleza, nós tivemos um problema, e a gente tem que assumir, tivemos um problema sério aqui na região aqui do... Ai, meu Deus, só saí da Chapada ali, me fugiu o nome. Florianópolis. Porque contratamos uma empresa através de processo licitatório. Infelizmente, a empreiteira entrou no processo de recuperação judicial. Três irmãos? Entregou o contrato, não tinha condições de dar continuidade aos trabalhos. A prefeitura teve, porque assim diz a lei, a 866, chamar o segundo colocado, verificar se o segundo colocado no certame tinha interesse em continuar a obra nos preços ofertados pelo primeiro colocado. Quer dizer, ele tinha que chegar no preço do primeiro colocado. Ele tem que, você não pode contratar com um valor acima daquilo que foi o primeiro vencedor. Só que esse processo é um processo extremamente demorado. As coisas na administração pública não acontecem na velocidade que a gente gostaria e desejaria. Infelizmente, essa é uma realidade. Falando em processo licitatório, secretário, só para encerrar aqui, nosso tempo está esgotadíssimo. Todas as licitações novas foram suspensas a partir de agora, então. Não vai abrir licitação alguma? Não, elas não foram suspensas. As novas licitações, as novas demandas de cada uma da secretaria, elas terão que necessariamente passar pelo comitê gestor, para ver se o comitê gestor, juntamente com o secretário que está demandando, aprova ou não. Então, o comitê gestor, ele tem uma reunião semanal, toda terça-feira. A primeira reunião vai ser na próxima terça-feira, no período vespertino, e nós já vamos elencar todas as demandas das pastas. Quem compõe esse comitê? Quem integra ele? Quem preside? Quem dirige? A presidência é da Secretaria de Fazenda, a secretaria é da Secretaria de Gestão, é composto pelo secretário de Governo, pela Secretaria
de Fazenda, pela Secretaria de Planejamento, Guilherme Miller, pelo Procurador-Geral do município, pelo Controlador do município, Marcelo Bussic. Quer dizer, tudo tem que passar pelo crivo desse conselho. Desse conselho. Acaba não vingando. É um trabalho aí a 12 mãos. Mas, Né? secretário, se esse comitê é tão importante, porque vai nortear toda a administração a partir de agora, não está faltando alguém nesse comitê que é alguém da população, do contribuinte? Não, porque, veja bem, aí é uma... O contribuinte só tem que contribuir. Só tem que pagar. De forma nenhuma. Pagar, não tem que O contribuinte é o que mais recebe, os serviços que o Poder Executivo Municipal oferece. A gente tem que colocar, e isso é pacífico, as demandas do município. Mas esse comitê... São infinitas. Esse comitê... E os recursos são finitos. Falando em recursos finitos... Está falando que a população não é ouvida no comitê. Isso que a prefeitura tem que pagar um reajuste de 2,3% para os professores em janeiro. Vai ter como pagar isso aí? Como foi acordado no período da greve? O reajuste para... 2,3%. A prefeitura vai honrar. Vai honrar. Está acordado, tem que honrar. Respondendo à pergunta do professor. Por que o povo não é ouvido no comitê? Porque o povo não é ouvido nesse no comitê? Não, porque o comitê ele é interno, ele não é externo. A população ela tem os seus assentos nos conselhos. A população é representada pela Câmara de Vereadores. Em tese, o povo já elege os representantes. Seus representantes. Pena que não representam ninguém, a não ser eles mesmos. É esse que é o problema. Secretário, brigadíssimo pela sua presença aqui. Nosso tempo está esgotado. Professor Lorenberg, obrigado também. Meu, Paulo Coelho. Não é seu, Paulo. Você já tem uma dessa, Paulo Coelho. Com essa caixinha Pascoal não tem uma dessa. Com essa caixinha aí escrito... Primeira vez que ele vem. Tubarão, eu nunca recebi. Presente aqui da oferecimento da Tubarão Esportes para todos os nossos entrevistados. Não vai ser diferente com o senhor, né? Receba aqui a nossa caneca do programa. Faça bom uso, coloque lá no seu gabinete para tomar um café e sempre lembra da gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Pode abrir, não é uma bomba. Vamos começar a semana, né, com os trabalhos do comitê gestor. Né? Mais calminhos, tomando um chazinho. Isso, com a caneca aqui. Preferência na caneca nova. Muito obrigado, eu agradeço. Eu que agradeço. Do Conexão Poder. Obrigado. Tubarão Esportes. Professor Lorenberg, brigadíssimo pela sua presença. Paulo Coelho, obrigado mais uma vez pela parceria, apesar de você ser um chato. Mas eu gosto de trabalhar com você. Vou mandar um abraço para o meu amigo Osmar Chemin, doutor Osmar Chemin, ortopedista, nosso telespectador assíduo. Deu problema na coluna, vai lá. E ele falou o seguinte: nós apertamos muito os caras quando vem aqui, é só no pescoço. E ele disse que não tem coragem de vir aqui, não. Osmar Chemin, aquela injeção tá doendo ainda, viu? Na poupança. Infiltração não é fácil tomar, não. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo, 10 da noite, aqui na TV Pantanal. Eu te vejo amanhã, 12h30, no Jornal Matérias de Capa. Boa noite, até amanhã. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano.